Muito boa noite, sejam bem-vindos a esta emissão em direto para o Esquerda.net, dedicada ao futuro do movimento de Geração Arrasca. Temos connosco em estúdio Paula Gil, uma das promotoras da manifestação dia 12 de março, e também Rui Maia, membro do movimento Precários Inflexíveis. A Paula e o Rui irão responder às perguntas que nos foram encaminhadas previamente e também àquelas que forem chegando durante esta emissão, através do mail direto@esquerda.net, do Facebook do Esquerda.net e do Twitter do Bloco de Esquerda. Muito boa noite, Paula. Boa noite, Rui. Talvez seja melhor irem intercalando, portanto, alternando as respostas. A primeira pergunta será para a Paula, mas obviamente que podem acrescentar alguma coisa à resposta do outro ou da outra convidada, se assim acharem conveniente. Paula, a pergunta "e agora?", que dá um mote à nossa conversa de hoje, ficou no ar depois da manifestação do passado sábado. Quais são os vossos planos para o futuro? Portanto, nós nunca encaramos o protesto como um final de algo, foi sempre um passo, um início. O que nós quisemos durante este mês, que durou a preparação, digamos, do protesto, foi que as pessoas percebessem que a democracia não termina no direito ao voto. Nós não votamos de 4 em 4 anos e terminamos por ali o nosso direito democrático. Quisemos que as pessoas percebessem que, de facto, tinham direito a participar continuamente na democracia, tinham direito a integrar movimentos cívicos e a defender os seus direitos. Neste momento, esperamos que seja isso que as pessoas o façam, de facto, que venham reforçar movimentos que já existem, que venham criar novos movimentos em defesa dos seus direitos. Para isso, criamos o Fórum das Gerações, 12, 3 e o Futuro, também no Facebook, que procura permitir a discussão entre diferentes pessoas, entre diferentes cidadãos, com soluções, com propostas e agruparem-se de acordo com os seus ideais, de acordo com as suas ideias e defender. Uma grande adesão já a essa plataforma criada? Portanto, a última vez que eu fui lá, que foi há cerca de 6 horas atrás, portanto neste momento não sei, tínhamos cerca de 20 mil pessoas. Rui, uma pergunta de Ricardo Nogueira. Ele lembra que durante os dias que antecederam a manifestação, muitos comentadores, aliás, vieram dizer que era uma guerra de gerações. E a seguir ele pergunta se depois da manifestação o que acham que se pode dizer a esses mesmos comentadores. Bom, aquilo que nós achamos que se pode ser dito a esses comentadores é que as tentativas que foram feitas de divisão das pessoas entre uma geração que tinha tido direitos a mais e uma que tinha poucos por causa disso, ou a divisão entre trabalhadores precários e trabalhadores supostamente privilegiados, quando se tem direitos, quando se tem contrato, ou a divisão entre pais e filhos, enfim, entre desempregados e quem tem emprego, é a divisão que lhes interessaria, era a divisão que procurava retirar força à manifestação, e foi essa tentativa que perdeu. Eles perderam, é isso que nós lhes podemos dizer hoje. Foi muito mais forte o apelo da manifestação, foi muito mais forte as ideias comuns de reivindicação justas e de base de direitos para toda a gente que trabalha, que quer trabalhar com dignidade, e portanto todo aquele ódio, toda aquela agressividade que se viu, que raiou muitas vezes o insulto, o que não deixa de ser interessante em pessoas tão distintas que nós conhecemos e vemos tantas vezes na televisão. Aquilo que as pessoas deram uma prova de união e de união da diferença, de tolerância e de capacidade de juntar a sua voz perante uma coisa que é inaceitável e que as pessoas, penso eu, vão deixar nunca mais vão aceitar da mesma forma e vão perceber que, apesar de terem medo, apesar de serem chantageadas todos os dias no local de trabalho, no desemprego e muitas vezes até nas instituições que são feitas para as tutelar, as pessoas têm mais força do que medo e mostraram isso. E quanto mais gente se foi juntando, mais força teve a manifestação. E isso foi fantástico e essa é a resposta que eles merecem, portanto eles podem, relativamente à divisão das pessoas, eles terão cada vez mais dificuldades. Durante este período de tempo que nós tentamos transmitir às pessoas é que uma geração são todas aquelas pessoas que vivem num dado momento. Não representam uma categoria estanque, não são os licenciados, não são os não licenciados, não são os jovens, nem os idosos, nem os recibos verdes. São todas as pessoas num dado momento, e neste momento são muitas pessoas, encontram-se numa situação de precariedade. Em metade da nossa população ativa neste momento ou está desempregado ou é precário, e isso é um número muito significativo em Portugal.
Aliás, essa transversalidade foi a nível de idades, de classe etária e também de classe profissional, por assim dizer. Creio que tiveram essa percepção a nível do país, como aqui em Lisboa e Porto, que foram as mais significativas. Paula, uma pergunta agora de Luís Costa. Ele pergunta se não seria bom pegar neste movimento, com a amplitude que já tem, e transformá-lo numa organização plural que lute pelos direitos dos trabalhadores e pelo emprego, combatendo qualquer forma de precariedade. Eu confesso que é uma questão que nós ainda não pensamos. Quando criamos, por assim dizer, o protesto, não pensamos em criá-lo numa organização. Pensamos que tinha chegado, se calhar, à altura de se fazer alguma coisa. Nós éramos muitos e essa percepção surgiu, sem dúvida, com a música dos Diolinda, as pessoas a levantarem-se nos coliseus e a aplaudirem aquela música e a senti-la como sua, demonstrou-nos, a nós os quatro, que de facto não estávamos sozinhos, que não éramos os únicos precários de Portugal. E acho que isso veio quebrar muitas barreiras. O movimento cívico não tem que estar formalmente organizado para funcionar. É o caso dos precários e flexíveis. Eles têm vindo a fazer um excelente trabalho nessa área e não estão formalmente organizados. Acho que o que conta é de facto que as pessoas queiram ser parte da mudança e é isso que temos tentado advogar desde o início. Mas tem sentido nos fóruns que foram criados essa vontade de continuar o movimento, de avançar para outros formatos, portanto de alargar talvez também, não sei se isso tem sido discutido e se tem havido essa participação? Sem dúvida, eu tenho um molho enorme de folhas em casa que ainda não tivemos tempo sequer de fazer a triagem e neste momento não somos só 4. Não sei dizer quantas serão, mas é bem mais que uma resma de papel de fotocópias, por exemplo. E existe uma participação contínua no fórum. Eu posso dizer que recebo os e-mails do Facebook direto para o meu e-mail e nunca tenho menos de 4.000 e-mails por dia. Portanto, a participação é de facto imensa e as pessoas querem ser parte da mudança, querem contribuir para algo de melhor em Portugal. Rui, uma pergunta de Natália Sousa. Ela afirma que a manifestação foi histórica, mas foi vista por muitos como uma manif contra o governo. A geração Arrasca estará só contra este governo ou estamos propriamente a favor de quê? Esta é a questão de Natália. Bem, antes de mais, eu gostaria de colocar a questão sobre todas as pessoas que se manifestaram, que apoiaram este movimento, não é? Pessoas que estão organizadas, pessoas que não estão organizadas e mesmo as pessoas que querem se organizar, não é? E têm esse desejo perante uma tal força, notam e precisam de que algo seja organizado para responderem de uma forma mais concreta. Essas pessoas que estão a fazer todo esse movimento, toda essa força, com as diferenças que têm, estão a rejeitar uma proposta que não chegou ontem. Estão a rejeitar, não é a proposta de um governo de Sócrates e de Passos Coelho, de alguma forma, dessa aliança, estão a rejeitar uma proposta que remete o país a uma subida do desemprego desde 2001, 2002, não é? Não vem de hoje. E vem também, estão a rejeitar, como os funcionários públicos rejeitam, o decrescimento do salário direto e indireto, não é? No respeito ao salário que as pessoas recebem diretamente e aos serviços públicos que lhes são fornecidos, também desde há vários anos para cá. E, portanto, aquilo que tem sido seguido e que está a ser rejeitado é a política que divide aquilo que já é pouco. E, portanto, cada vez nos dizem que temos que ganhar menos porque não há dinheiro e, por isso, depois não há dinheiro para a Segurança Social, não há dinheiro para os salários e vai-se cortando sempre aí. Quer dizer, nós sabemos que se cortar sempre aí, é sempre o sítio mais fácil de cortar, mas sabemos também que a Segurança Social assim nunca se vai financiar, as pessoas não vão ter poder de compra para comprar nada, as empresas não vão poder vender e, portanto, a espiral significa que vai aprofundar o crescimento do desemprego, vai aumentar as dificuldades da economia a dar uma resposta verdadeira e das pessoas poderem trabalhar e viver com dignidade. Esse problema não vem de ontem e, portanto, a resposta que está a ser dada é a toda a política que é feita nestes últimos anos nesse sentido. Aquilo que seria uma política corajosa e que as pessoas estão a afirmar hoje é de que quando trabalham na PT e veem
mais de 1.000 milhões de euros a serem distribuídos em dividendos, centenas de milhares de euros ou de milhões de euros a faltarem aos impostos, quando vêem ordenados principescos nos conselhos de administração sucessivamente e veem os seus salários simultaneamente a ser diminuídos, as suas condições de trabalho a serem dificultadas e os seus direitos fundamentais, as pessoas estão a dizer que esta proposta não aceitam. E esta proposta não vem de hoje, elas notam isso há vários anos. E, portanto, não é uma proposta contra o Governo, só uma análise limitada é que eu poderia dizer, não é? As pessoas, antes de mais, estão a favor dos seus direitos fundamentais, direito ao trabalho e a ter uma vida digna, e isso está muito longe de ser pedir luxos ou sequer de ser uma proposta que não é realizável. Para a realizar será preciso coragem, porque é preciso enfrentar o poder que tem dominado Portugal ao longo de vários anos e que toma sempre as medidas mais fáceis. E, portanto, as pessoas estão a rejeitar neste momento esse tipo de política e não querem mais dividir, não querem ter que ser sempre elas a ser sacrificadas e a ser elas a pagar o seu próprio subsídio de desemprego, como hoje está em cima da mesa, não é? Não faz sentido. Não faz sentido, mas é o mais fácil. E, portanto, essa política vai ter que ser alterada e as pessoas estão, penso eu, cada vez mais determinadas a fazê-lo. Paula, não sei se queres acrescentar algum ponto nesta questão. Penso que o Rui disse bastante, mas para mim, pessoalmente, o que eu senti foi que de facto foi histórico. Nunca, já participei em algumas manifestações e nunca vi nada como a de sábado. Foi único, foi um momento único. Estavam 400 mil pessoas em Portugal e no estrangeiro, porque também houve imigrantes portugueses que se foram manifestar junto às embaixadas. Foi uma manifestação apartidária. Portanto, estavam representados todos os cidadãos de todos os diferentes partidos e pessoas que não tinham qualquer partido, o que demonstra que, de facto, é transversal a toda a sociedade o tema da precariedade e o tema do desemprego. E foi uma das manifestações mais criativas que eu vi. Havia cartazes únicos, espalhados por toda a Avenida da Liberdade, pelo Marquês, pelo Rossio, pelo Largo de Camões, que chegaram até ao Terreiro do Paço. É importante que se perceba que não era uma manifestação contra um governo, contra um político. Nós não pedíamos a demissão de ninguém. Nós pedimos de facto que haja uma preocupação com estas questões, que são questões que afetam muitas pessoas na sociedade, e são as políticas destes sucessivos governos que temos vindo a ter que estão a contribuir para esta precariedade que tem vindo a aumentar estonteantemente. Nos últimos anos está-se a tornar insustentável. Nós somos de facto a favor de uma alteração de situação e queremos que haja contributo da sociedade para essa alteração da situação, porque não são só as pessoas que nós elegemos que nos representam, nós temos que nos representar a nós mesmos. Eu queria relembrar que continuamos a receber perguntas em direto para o mail direto@esquerda.net, para o Facebook do esquerda.net e também para o Twitter do Bloco de Esquerda. Passamos agora para uma nova questão. Paula, Sofia Lemos gostaria de saber se vocês alguma vez pensaram que a manifestação teria a dimensão que teve e se não acham também que agora, com eleições no horizonte, vamos assistir ao esvaziar do balão da tensão social acumulada. Portanto, começando pela primeira pergunta, penso que nunca nenhum de nós pensou que ela tivesse a manifestação, portanto, tivesse uma dimensão sequer semelhante. Eu confesso que ao início nós marcamos o fim da manifestação no Largo de Camões porque achamos que, pronto, se não vier muita gente, ao menos pode ser que consigamos encher aquela praça. Pode ser que tenha que seja bastante significativo nesse aspecto. De facto, quando nós chegamos ao local e eram 2h30 e não estava muita gente ainda, aqueles 10 minutos seguintes, o mar de gente a subir a Avenida da Liberdade,